No Brasil se usa a urna eletrônica, mas você sabe quando ela surgiu? Eu vou te contar também como era o sistema de votação antes do nascimento da urna eletrônica. Além disso, você também vai ficar por dentro do macaco, que concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro e quase ganhou as eleições. Se liga com a gente, porque o mundo de fato está começando. Como você já deve estar pensando, antes da urna eletrônica, a votação era feita através do papel. Esse era um método que os brasileiros votavam desde a proclamação da República em 1889. No final do século XIX, porém, os votos eram abertos e tinham bastante influência de comandantes políticos locais, os conhecidos coronéis. Mas isso começou a mudar a partir de 1945. E eu te conto o porquê. No século XX, as eleições começaram a se democratizar a partir de 1945, quando o Brasil restabeleceu a justiça eleitoral, que havia sido extinta no período Getúlio Vargas. Mas agora eu tenho uma pergunta: como eram as primeiras cédulas de papel? Até 1955, as cédulas de papel eram impressas e distribuídas pelos próprios candidatos. Depois da instituição da Lei 2582, foi criada a Cédula Única de Votação para as eleições de presidente e vice-presidente da República. Mas quem foi o primeiro presidente eleito no sistema de votação em papel? Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente eleito com as cédulas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, em 3 de outubro de 1955. Porém, a votação em cédula de papel só foi oficializada em 1962. As cédulas de papel eram depositadas nessas urnas que você está vendo. Eram espécies de baús que eram confeccionados em madeira em vários formatos diferentes. De acordo com o TRE do Rio Grande do Sul, essas urnas foram utilizadas entre o período imperial até a década de 50. O recipiente era de madeira, que era bastante pesado. Tinha uma abertura na parte superior, onde as cédulas de papel eram depositadas. Para garantir que os papéis ficariam no local, havia uma espécie de fechadura. Você sabia que na época da votação em papel, muitos eleitores faziam protestos, votando em celebridades que nem estavam concorrendo ao pleito? Existia votação até mesmo em animais. Um caso que representa esse fato é o do quase eleito macaco Tião. O chimpanzé morava no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro e se notabilizou pelo comportamento agressivo, tendo chegado a atingir o rosto do ex-prefeito carioca Júlio Coutinho com terra. O humorístico Caceta Popular, formado por humoristas que criaram o Caceta e Planeta, acabou lançando o macaco como candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 1988. O animal obteve 400 mil votos, o que o deixou como o terceiro candidato mais votado da cidade. Mas calma que não para por aí. Outra história famosa foi a eleição do Cacareco, um rinoceronte fêmea, a vereadora de São Paulo. Cacareco recebeu quase 100 mil votos em 1959, o que teoricamente lhe garantiria uma cadeira na Câmara Paulista. Outro fator relatado na época era que os eleitores analfabetos e deficientes visuais eram praticamente excluídos do processo democrático. Agora vamos para outra pergunta. Quando a urna eletrônica foi usada pela primeira vez no Brasil? 1996. Foi o ano de inauguração da urna eletrônica no Brasil. Pelo menos 57 cidades do território nacional usaram a urna eletrônica pela primeira vez. Em torno de 70 mil urnas na época receberam 32 milhões de votos nas eleições municipais. Um dado importante: na época, 32 milhões de eleitores representava 1/3 do eleitorado brasileiro. O projeto da urna eletrônica só começou em 1995, quando o TSE formou uma comissão técnica liderada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e do Centro Técnico Aeroespacial, que é o CTA, para desenvolver o projeto da máquina de votar.
O primeiro nome do equipamento foi coletor eletrônico de votos. O projeto nasceu com base em algumas premissas básicas. O dispositivo teria de ser capaz de eliminar a intervenção humana dos procedimentos de apuração e totalização dos resultados, bem como garantir maior segurança e transparência ao processo eleitoral. Além disso, deveria ser leve e compacto para facilitar seu transporte e prático de usar. E tudo deu certo. As urnas eletrônicas se popularizaram e é um dos sistemas mais rápidos do mundo. Galera, por hoje é só. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha e fazer a sua inscrição aqui no canal. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Até a próxima, a gente se encontra. Tchau, tchau. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie.